Por que que é importante você fazer o contrato de experiência na hora de contratar um empregado no seu MEI? Beleza? Então nesse vídeo eu vou falar tudo sobre o contrato de experiência na contratação de um empregado no MEI. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você, já se inscreve no canal, já deixa seu joinha, ativa as notificações para você ficar a par de todas as novidades. Compartilhamos conteúdos todos os dias aqui no canal para ajudar você, empreendedor. Mas se porventura você quer aprender a você mesmo fazer a sua folha de pagamento do seu empregado no MEI e não precisar contratar ninguém para fazer isso para você, eu tenho um curso que te ensina o passo a passo, o contrato, legislação, a gravação das telas. O link está na descrição. Mas se você quiser contratar o nosso escritório para fazer esse serviço para você, eu vou deixar também os nossos dados aqui. E bora para o conteúdo. Por que que o contrato de experiência é tão importante na hora de você contratar o seu empregado no MEI? Preste bastante atenção com relação ao contrato de experiência. Por quê? Quando você vai contratar um empregado, o empregado, existe dois tipos de contrato. Existe o contrato determinado e existe o contrato indeterminado. Beleza? Então, na hora de você contratar um empregado, se você não faz um contrato de experiência, automaticamente ele já é um contrato indeterminado. E o que isso gera de custo para você? Automaticamente, se você decidir dispensar esse empregado, vamos dizer que ele trabalha uma semana e não deu certo, você tem que dispensar esse empregado. Você teria que indenizar aviso prévio, indenizar férias, indenizar 13º sem ele trabalhar. Entendeu? Agora, quando você tem um contrato de experiência, que é um contrato determinado, que o nome já diz experiência para as duas partes, tanto para o empregado, tanto para o empregador, ele é muito importante e deve ser feito da melhor maneira, da maneira correta, para você não ter problema, tá? O contrato de experiência, ele é de até 90 dias, podendo ser prorrogado em 2 períodos, tá? Então, dentro de 90 dias, ele pode ter 2 prorrogações. Ele pode ser de 30 dias por mais 60, ele pode ser de 45 dias por mais 45 dias, ele pode ser de 60 dias por 30 dias, ou você pode fazer um contrato de 30 dias só, ou somente de 60 dias, só que o máximo dele é 90 dias, ele só pode ter 2 prorrogações. Por que que esse contrato existe? É uma forma de você experimentar, tanto os dois, né, as duas partes, tá bom? O contrato tem que ser bom para as duas partes, não pode beneficiar somente uma parte. Então, um exemplo, quando você contrata um empregado, você faz um contrato de 30 dias, quando chega esse término de 30 dias, você pode dispensar esse empregado porque é o término do contrato. E o empregado também pode chegar no dia do término, terminar o contrato com a empresa. Se você fazer o término no dia, né, correto do término do contrato, tanto o empregador, tanto como o empregado, vai receber apenas os dias trabalhados, férias e 13º proporcional, não tem indenização. Então, exemplo, existe o contrato determinado. Vamos dizer que seja por 45 dias, o empregado trabalha 10 dias, ele chega lá e fala, ó, não quero mais, quero sair. Existe uma multa contratual, então o empregado tem que indenizar 50 dias que falta do término do contrato. Vamos dizer que ele trabalhou 15 dias, falta 30. Ele vai ter que indenizar para a empresa 15 dias. E se a empresa dispensar antes de terminar o contrato, a empresa vai ter que indenizar para ele também. Entendeu? Então é muito interessante ter o contrato de experiência, porque você consegue, na data do término, dispensar sem ter mais custos. Beleza? Então por isso que é muito importante você ter o contrato de experiência. Por isso que é muito importante você fazer certinho, registrar, para você ficar resguardado, né? E não correr nenhum risco. Porque se você não faz o contrato, ele vira indeterminado, tem que indenizar a multa dos 40%, indenizar o aviso prévio, indenizar férias, indenizar 13º, e isso acaba aumentando muito o custo, tá, da contratação. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui na descrição e até o próximo vídeo.